Fala galera, eu sou o Vitor Vieira e hoje eu tenho um convidado especial, meu amigo Michel Duque Estrada, lá do Rio de Janeiro, da Casa de Oração Liberdade. Nós somos amigos e parceiros já há muitos anos, estamos trabalhando juntos aqui no Brasil e em outras nações, pelo movimento de oração, pela restauração da igreja, várias coisas que são em comum no nosso coração e Deus nos conectou juntos. É, Nem sei, nem lembro quando, mas sei que desde então tem sido um irmão, um amigo, um companheiro de ministério com quem a gente tem compartilhado o coração, a vida, os sonhos, a família, feito várias coisas juntos. E ele está aqui na nossa cidade, ele vai ministrar na nossa escola, ele é um dos nossos professores e a matéria dele é muito interessante. Ele fala sobre avivamento, entre outras coisas que ele fala, que ele ensina também. Mas é um assunto que tem queimado no coração dele nesse tempo. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre avivamento e eu acho que vai ser interessante para você. Bom, Michel, eu acho que existe uma diferença entre o que as pessoas acham sobre avivamento e o que Deus diz que é avivamento, o que a palavra de Deus diz. Então, o que você poderia dizer de qual é a definição bíblica de avivamento? Não, essa pergunta é muito importante porque tem muita confusão com essa palavra. Então, muitas pessoas acham que uma grande campanha evangelística é avivamento, ou quando a gente tem muito fluido os dons do Espírito Santo, isso é avivamento. Todas essas coisas podem ter no avivamento, mas elas não são a definição total do que é avivamento. O que eu creio e o paradigma bíblico para mim é Joel 2:28, que teve seu cumprimento parcial em Atos 2. Então eu creio que avivamento bíblico é um batismo coletivo na glória de Deus. Eu não acho que Atos 2 foi apenas um batismo com o Espírito Santo, como a gente costuma dizer, com a evidência de línguas e dons. Eu creio que ali em Jerusalém, a glória de Deus estava repousando sobre a cidade. Uma das provas é que a gente vê a sombra do apóstolo curando. Então eu não creio que exista um dom espiritual de sombra curar. Eu creio que o que estava sobre a cidade é como o Mike Bickle gosta de chamar, de uma habitação substancial, não total, mas substancial. A presença de Deus estava pairando sobre aquela cidade, de maneira que a sombra daqueles que estavam envolvidos nesse batismo curava os enfermos. Então é muito maior do que dons, é muito maior do que ter muitas pessoas convertendo, embora essas coisas aconteçam, mas eu creio que a definição mais bíblica para avivamento é um batismo coletivo na glória de Deus. Porque quando a gente fala de avivamento, na verdade é tipo o amor, né? Cada um pensa alguma coisa a respeito do amor. Se eu falo amor, eu acho uma coisa. Se você fala amor, você está querendo definir isso de outra forma. E eu acho que avivamento também, as pessoas elas definem de acordo com a expectativa e a experiência delas. Então, se a gente tem assim, uma clareza do que é a definição bíblica do que é avivamento, a gente elimina, né, as expectativas irreais, porque existe muita fantasia, muito romance a respeito do que é avivamento e pouca substância, né? Coisas que podem realmente nos conduzir a um avivamento que possa até ser sustentável, que possa durar algumas décadas e não acabar como geralmente os avivamentos acabam. Com certeza. Eu creio que existem muitas coisas que acontecem no avivamento, mas eu creio que existe uma espécie de espinha dorsal, que todo avivamento histórico, você pode olhar a história, todo ele sempre, esses 4 componentes vão estar juntos. A primeira coisa é arrependimento profundo. Não apenas mudanças de maus hábitos, mas o arrependimento bíblico, quando você muda a sua maneira de pensar e você passa a pensar de acordo com os valores do reino de Deus, sobre todos os aspectos da sua vida comum. Então sempre você vai ver contrição e arrependimento. Uma coisa muito também comum, intercessão antes e durante. Então oração é o que promove, mas é também o que sustenta. Então oração tanto individual como coletiva. Todo avivamento você vai encontrar isso. Sempre tem um precedente de oração. Sempre tem um grupo de pessoas ou uma ou duas pessoas gerando isso em oração e obviamente quando o avivamento chega isso aumenta e acaba atingindo um número maior de pessoas. Então arrependimento e oração contínua é uma coisa muito presente em avivamentos históricos. Uma outra coisa também, missões, evangelismo, pessoas com fogo e compaixão pelos perdidos. A gente sempre vai encontrar isso
nos avivamentos históricos. Não tem uma forçação de barra para compartilhar o amor de Deus. As pessoas são atingidas por esse amor e elas não conseguem conter de forma alguma. E o último que eu sempre vejo é que o avivamento ele produz também transformação social. A economia é afetada, as áreas de influência são afetadas, então a gente sempre vai ver algum nível de transformação social. Então, em todo avivamento histórico, você vai encontrar isso. Podem ter muitos outros componentes, mas esses 4 estão presentes em todo avivamento histórico, isso é certo de encontrar. Muito, muito interessante você dizer a respeito das coisas que antecedem um avivamento, mas eu vejo poucas pessoas falando a respeito do que acontece no dia depois do avivamento. Porque se o nosso padrão for bíblico, e a gente estudar um pouquinho da igreja de Atos, a gente vê que existe oração, existe o derramado do Espírito, existe a manifestação do Espírito naquilo que é o avivamento, mas logo depois Pedro vai preso. Sim. Né? Existe perseguição e tribulação na igreja. Sim. E eu vejo que poucas pessoas estão se preparando para aquilo que o avivamento gera, porque, como você falou da transformação social, com certeza alguém que estava ganhando dinheiro ilegalmente, com a prostituição, com o crime, essa pessoa vai ser afetada. Mas se essa pessoa não é salva, qual vai ser a resposta dela? Então a gente vê na história de Atos pessoas morrendo por causa do avivamento, por causa do resultado do avivamento. Essa é uma coisa interessante, porque hoje em dia fala-se muito sobre avivamento, mas eu acho que pouca gente está preparando os jovens ou a igreja para o dia depois do avivamento. Será que a gente tem consistência para durar uma tribulação? É verdade. Eu creio que existem 2 linhas, né? Tem o triunfalismo, que crê que vai ter um avivamento tão glorioso que a gente nunca vai ter perda, sofrimento ou dor. E existe o fatalismo, que são aquelas pessoas que acreditam que a gente não precisa fazer nada para mudar a sociedade, que a gente tem que ficar do jeito que está, aceitar a violência, aceitar as drogas e pessoas indo para o inferno. Então eu creio que a gente precisa de um equilíbrio. O avivamento ele precisa ter esses 2 componentes. Vai ter muita glória, mas vai ter uma maturidade do pecado também. Então essas coisas vão andar juntos. Então se a luz vai brilhar como nunca brilhou antes, é óbvio que vai incomodar as trevas. E a gente vai ter um contra-ataque. Isso aí é fato. E eu acredito, Vitor, que essa é talvez a parte do avivamento mais ignorada pela igreja. A igreja não se prepara para os tempos que estão, na verdade não vão chegar, já chegaram, eles estão na nossa porta. A questão é que quando a glória de Deus cair sobre as cidades, a gente vai começar a incomodar, a gente vai começar a afetar. Imagina um aluno de uma universidade cheio do Espírito Santo, na sala de aula, simplesmente porque a glória de Deus está sobre ele, e ele entra naquela sala de aula e o professor universitário dele cai endemoniado, ele vai lá, expulsa aquele demônio dentro de uma universidade que a gente sabe hoje em dia é tomado por diversos tipos de ideologia. Isso vai causar barulho e também vai causar perseguição, é fato. A questão é que a gente está com uma ideia de avivamento muito triunfalista, e eu creio que isso é um grande erro teológico e histórico. Na história, todo avivamento teve ataque. Se você olhar Azusa, Gales, todos esses avivamentos teve um contra-ataque das trevas, né? E não tem como a gente pensar em avivamento e não pensar que a gente vai incomodar o lado escuro, o lado negro da força. Vai ser incomodado, com certeza. Legal, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua história e como Deus chamou sua atenção para ter o avivamento, o derramar de Deus, expectativa no derramar de Deus. É tão triste quando as pessoas passam assim pela vida sem expectativa do mover de Deus. E eu vejo que Deus ele colocou algo especial no seu coração a respeito de crer que a luz pode brilhar no lugar mais escuro da sua cidade. E você está vivendo para isso. E eu amo isso de todo o coração. Mas como que isso começou? Onde que isso nasceu para você? Bom, eu me converti no final do ano de 97. E logo depois, um pouco antes, tinha acontecido um derramado do Espírito em Toronto, na cidade de Toronto, no aeroporto, que era uma igreja da Vineyard, e paralelo a esse derramar, teve um derramamento em Pensacola, numa Assembleia de Deus normal, e o Espírito Santo caiu sobre aquela cidade de uma maneira tão poderosa que pessoas a 5 quadras da igreja eram tocadas com convicção de pecado,
foi tão forte que aconteceu em Pensacola que tinham reuniões que começavam às 19 horas e 5 horas da manhã tinham mais ou menos 5.000 pessoas na fila para entrar para a reunião da noite. E assim que eu me converti, eu fui para um encontro de cura interior e os ministros que estavam ali pregando tinham acabado de voltar dessas igrejas. E ali eu tive o contato com pastores que tinham tido contato com esse mover. E eu lembro que eles me deram de presente uma fita VHS, na época do videocassete. E essa fita ela tinha um documentário do que estava acontecendo em Toronto e do que estava acontecendo em Pensacola. Eu, novo convertido, colocava aquela fita, era gravada num modo que dava para ter horas de filme, eu não me lembro agora como que se fazia isso, mas eu sei que dava para ter 12 horas de fita. E eu lembro que eu colocava aquela fita, eu devia ter 6 meses de convertido, e eu ficava assistindo aquela fita e orando em línguas no meu quarto, horas e horas. E na mesma época saiu em português, eu tinha lido em espanhol, saiu um livro que se chama Caçadores de Deus, e paralelo a esse livro saiu um outro livro que era A Casa Favorita de Deus. Então essas duas literaturas do Tom Tenney, junto a essas fitas, provocaram algo no meu coração e eu comecei a viver a minha vida para aquilo. Assim, eu não conseguia ver isso em lugar nenhum na minha cidade, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e eu fui a Belo Horizonte na mesma época para fazer um congresso de célula, alguma coisa do tipo. E eu passei na rua por um lugar chamado Aprisco, em BH, e quando eu entrei nesse lugar tinham 2.000 jovens, tinha um cabeludo tocando um violãozinho. Você lembra quem era? E um carequinha irlandês, que era o Leonard Jones e o David Keelan. Era o Som da Chuva de 2001. Sim. Quando eu entrei naquele lugar e eu vi aquela galera no chão chorando, clamando, eu não tinha ideia assim, de que aquilo era possível de acontecer na minha nação. E a gente viu isso nos anos 90, final dos anos 90, 2001, o Brasil talvez não poderia definir como um avivamento histórico, mas talvez eu poderia definir como as primeiras gotas de uma visitação que marcou muito a nossa geração. Então essas literaturas e o contato com esses homens, o próprio Dan Duque na época estava ministrando nessa conferência, eu não sabia nada, não conhecia nada daquilo. E quando eu vi que aquilo estava começando a acontecer na minha nação, o meu coração foi... Ali eu senti que de fato eu fui tomado por essa palavra, avivamento. Então começou bem cedo e hoje assim eu não consigo viver sem isso. Eu às vezes esqueço um pouco, mas o Senhor vem e fala comigo de novo e eu reposiciono meu coração nessa busca. Então desde então eu tenho gastado tempo lendo, estudando a história, estudando o que aconteceu, procurado estar nos lugares onde Deus está se movendo, isso também é muito importante. Eu creio que existem lugares geográficos que o Senhor marca e que tem algo do Senhor naquele lugar, como uma espécie de altar. Então, desde então, eu tenho vivido para isso. Eu e o Michel, em 2016, a gente viajou para Los Angeles, né, juntos, e a gente foi lá para Rua Bonnie Braille, para orar para que Deus fizesse a Azusa de novo e nas nossas vidas, né, cara? Isso é uma coisa que arde no meu coração também. No ano 99 eu também tive essa experiência com aquilo que Deus estava fazendo no Brasil. E isso tem a ver com a próxima coisa que eu quero falar com você, porque nós fomos ativados por Deus, não só para ser salvo, para ser um crente nessa mesma época, durante esse mesmo mover que aconteceu no Brasil, que, cara, foi muito poderoso. Mas o que a gente vê hoje é que poucas são as pessoas da nossa época que permanecem ainda acreditando no mover de Deus ou vivendo para ver um mover de Deus. Muitas pessoas nem crentes mais são, se a gente pudesse dizer isso, né? E o que eu queria que a gente falasse um pouquinho era como que a gente pode preparar, cara, as nossas vidas e as nossas comunidades para suportar aquilo que Deus quer fazer. Porque a gente sabe que Deus é grande, Deus tem muito, Deus é imensurável, e Ele tem um coração bom para fazer grandes coisas no nosso meio. Mas como que a gente pode se preparar, cara, individualmente, coletivamente, como cidade, não sei. Como que a gente pode se equipar para conter, como se fosse um odre contendo vinho novo? Quais são as coisas práticas que você acha que a gente pode fazer?
Acho que essa é uma das coisas que eu mais estou gastando tempo pensando hoje, né? Sim. Eu não creio que avivamentos foram derramados para ter prazo de validade. E todo avivamento que teve maior durabilidade teve um odre que foi preparado com mais sabedoria. Então, se você pega o avivamento wesleyano, John Wesley, durou mais ou menos 40 anos, porque o odre que ele criou, que basicamente foi transmitir para pregadores leigos aquilo que ele carregava. Então, não ficou só nele, ele conseguiu gerar isso em pessoas que não eram ordenados ao ministério, pregadores leigos. Você pega Morávios, a mesma coisa, 120 anos. Então, basicamente, Morávios eles conseguiram viver em comunidade, mesmo tendo várias posições teológicas diferentes uma das outras, e um forte peso por oração e adoração de noite, e, obviamente, que produziu o maior movimento missionário, talvez maior movimento na história da igreja, seja o movimento moraviano, que diz respeito a missões. E na verdade, o Wesley ele foi impactado pelo avivamento dos morávios. Então, a gente pode ver até o avivamento wesleyano como consequência, como um desdobramento, né? Exatamente. Do que Deus fez em Herrnhut. Exatamente. Então, eu creio que tem a ver com o odre. Eu acho que na nossa geração, isso que a gente viveu em 2000, 99, eu creio que tem um elemento que é muito claro para mim. Então, eu percebo que nessa época a gente cometeu um erro que é muito comum. A gente focou tanto nas manifestações que tinham e que eram de Deus, e que Deus tocava riso, choro, cai no poder. A gente focou nisso de maneira que a gente ficou viciado nas manifestações. Então, qual é a próxima conferência? Qual é o próximo lugar que a gente vai ser tocado? Mas quando a gente ia olhar para a vida das pessoas, não existia o fundamento da vida secreta de oração. Uhum. Então, eu creio que um avivamento, ele precisa ser sustentado, ou ele precisa ser formado por anos de tédio na vida de oração. Talvez essa palavra não combine muito com avivamento para você, mas tem tudo a ver. A gente olha para as escrituras e vê Daniel tendo visitação angelical. Aí a gente acha que Daniel tinha um anjo na casa dele todo dia. Mas ele chega na Babilônia com 13, 14 anos e a primeira visitação angelical com 60, 66 anos. Antes disso, a Bíblia diz que ele fazia algo como de costume. 3 vezes por dia ele orava para Jerusalém e com 13 anos de idade ele começa a fazer isso. Uhum. Então eu creio que não tinha um fundamento de aprender a orar como se a oração fosse um fim em si mesmo. Eu não estou orando para sentir Deus, embora eu quero e desejo sentir Deus, mas isso não pode ser o fator que me motiva a orar. O fator principal é a dignidade dele. Ele é digno de receber minha adoração e meu louvor. E às vezes vão ser anos de tédio, meses de sequidão, mas a questão não é o que eu sinto, é o que ele sente. O que ele sente quando eu canto, o que ele sente, como ele recebe isso. Eu creio que esse elemento quase que não existiu nessa época. Com certeza eu vi a gente caindo, chorando, mas não amavam as escrituras, de ler a Bíblia. O meu mentor diz sempre isso para mim, ele diz, não precisa ser bom, você precisa fazer. Eu falo, o culto doméstico, ele fala, não precisa ser bom, leia a Bíblia com seus filhos, vai ter resultado no decorrer dos anos. Então eu creio que isso faz com que a gente tenha sustentabilidade na nossa vida. Por quê? O elemento da dignidade de Deus faz com que a gente vá para a sala de oração por 20, 30 anos, mesmo que o avivamento não venha. Então pode ser que eu fique orando 50 anos e esse avivamento vai vir na vida dos meus filhos e não na minha. Mas eu não vou deixar minha devoção ao Senhor, porque avivamento não é mais importante do que o Senhor. Ele é digno. Avivamento é a consequência dessa vida e não a coisa mais importante. Então eu creio que a gente inverteu um pouco desses valores. Então eu creio que uma coisa que é fundamental, que tem a ver com a preparação desse odre, é a gente descobrir a dignidade de Deus e que a nossa vida de oração, a nossa vida escondida com Deus é a coisa que vai fazer a gente ficar num lugar firme. Todos os avivamentos que tiveram declínio começaram quando os líderes não tinham mais tempo para o lugar secreto. Eles não liam mais a Bíblia para eles mesmos, eles liam a Bíblia para trabalhar. Tinha que orar tanto pelas pessoas e acabava dormindo na plataforma. 7 cultos por dia. Eles não tinham mais tempo para ouvir a voz de Deus. Então, acho que uma palavra que está sobre a sua vida, sobre amigos do noivo, né, define muito isso. O que alegrava João?
era ouvir a voz do noivo. Sim. E não preparar a noiva. Preparar a noiva era a consequência Sim. de ouvir a voz do noivo. Então isso era o que satisfazia ele. Então eu acho que a gente precisa pensar, Deus é um fim em si mesmo. Eu não busco a Deus para. Orar é o fim, sim. Orar é o fim. Encontrar Deus é o máximo da vida. E a gente fica viciado nesse negócio de encontrar Ele. E nem sempre encontrar Ele é arrepiar. A gente precisa entender isso. Sim, muito bom. Muito bom. Eu espero que a gente possa estar preparado quando Deus fizer de novo. Tem muitas promessas, muitas palavras de que Deus vai mover de novo no Brasil. E isso gera muito temor no meu coração, porque agora é a nossa vez, né? A gente era jovem e não tinha responsabilidades naquela época, pelo menos ministeriais e eclesiásticas. Mas agora está nas nossas mãos. A gente tem responsabilidades, Deus está fazendo coisas através das nossas vidas. Então, meu desejo é que a gente seja encontrado fiel quando o Filho do Homem derramar de novo sobre a terra. Que essa é a expectativa, né, para a grande colheita de almas, uma grande demonstração de sinais e maravilhas antes que ele volte. Amém. Bom, a gente está encerrando a nossa conversa de hoje. Espero que você tenha gostado. Você pode deixar suas perguntas e as suas dúvidas aqui nesse vídeo e outros assuntos também que você gostaria de ouvir. Deus te abençoe e fique ligado no próximo vídeo.